E aí, meus amigos, meus irmãos, meus colegas, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou o Matheus e estou aqui hoje para continuar a nossa jornada de reflexão do Evangelho de Jesus, escrito por João. Estamos no capítulo 1 de João. Prosseguindo hoje, nós vamos encerrar o primeiro capítulo de João. E eu sempre agradeço a cada um de vocês que tem se inscrito no canal, compartilhado, curtido o vídeo. E sempre se lembrem de fazer a sua própria reflexão e deixar que o Espírito Santo transforme a sua vida através da palavra. Vamos para a nossa leitura de hoje. Capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 43 até o 51. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia ao encontro de Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E Filipe respondeu: venha ver. E Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? E Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. E ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que estas. E acrescentou: em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Até aqui a nossa leitura de hoje. Meus queridos, a nossa reflexão de hoje fala sobre encontros. E foram vários encontros. Começamos ainda com a leitura de antes, né? No versículo 41. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse isso era André. Achamos o Messias, que quer dizer o Cristo, e levou Pedro até Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E no outro dia, Jesus vai para a Galiléia e encontra-se com Felipe. E o que acontece? Convida Felipe a segui-lo. E nesse mesmo momento, começa aqui as nossas reflexões sobre os encontros. Esses encontros foram transformadores. Jesus, primeiramente, encontra com André. André começa a seguir a Jesus. Imediatamente, André chama o seu irmão Simão, que encontra com Jesus. E ao encontrar Jesus, ele já recebe uma grande transformação. Jesus declara um nome sobre ele, um propósito sobre a vida dele. Nós vemos isso por outros evangelhos e por outras leituras. Logo após isso, Jesus encontra com Felipe, o convida para caminhar com ele. Ao convidar Felipe a caminhar com Jesus, Felipe chama imediatamente o seu amigo Natanael para seguir Jesus. E Jesus também encontra com Natanael. Todos esses encontros foram transformadores. Jesus encontra Pedro, Jesus encontra André, André faz com que Pedro encontre Jesus. Jesus encontra Felipe, Felipe faz com que Natanael encontre Jesus. Aqui nós vemos claramente que um encontro verdadeiro com a pessoa de Jesus nos move imediatamente a anunciar quem ele é, a chamar outros para que conheçam ele. A essa revelação da verdade gera tamanho impacto que não conseguimos não anunciar quem Jesus é, não conseguimos não convidar outros a conhecer a Jesus. E nós vemos isso ao longo de toda a história. Nós vemos vários exemplos disso e nós vamos estudar à frente um exemplo muito interessante sobre isso também. E nós vemos aqui, muito importante para refletirmos, do versículo 45, o encontro de Felipe com Natanael e de Natanael com Jesus. Felipe diz assim a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus,
o Nazareno, filho de José. E aí a indagação de Natanael. De Nazaré pode sair alguma coisa boa? E por que Natanael faz essa pergunta a Felipe? Porque Nazaré era uma cidade, era um povoado muito pequeno. Não tinha tanta importância. E por outras razões também. Mas uma delas muito importante é que eles esperavam um Messias da descendência de Davi que nascesse em Belém. E aqui ele não tinha explicado isso, né? Simplesmente que Jesus era de Nazaré, mas não estava falando de onde ele nascia. E aí Natanael faz esse questionamento, ele não se indaga em dizer. E a resposta de Felipe foi maravilhosa. Versículo 46, e Felipe respondeu, venha ver. Aqueles que realmente viram, imediatamente anunciam. E junto com esse anúncio, um convite. Venha ver o que eu vi. Ao ver, eu criei e anuncio. Ao anunciar, eu convido. Venha ver o que eu vi. E nós vemos aqui o que acontece com Natanael quando ele vê verdadeiramente Jesus. Versículo 49. Então Natanael exclamou, mestre, já começa chamando Jesus de mestre, professor, ou seja, ele queria aprender, segui-lo. Ele já cria quem ele era, que Felipe disse que era. O Senhor é o Filho de Deus. O Senhor é o Rei de Israel. Quando Natanael viu o verdadeiro Jesus, ele creu. E já declarou quem Jesus era. E essa é a grande reflexão de hoje. Os encontros transformadores de Jesus na nossa vida. Tanto quanto nós o encontramos, e aconteceu com Pedro, nós vemos aqui uma transformação de identidade, de vida, de propósito. E a partir desse encontro, os nossos encontros com as pessoas podem ser transformadores. Ao convidá-los a ver Jesus, para que eles vejam com seus próprios olhos quem Jesus é. E isso transformará a vida das pessoas também. Esses encontros transformadores são o propósito da nossa vida. Nós fomos encontrados por Jesus para encontrar pessoas, para que Jesus encontre pessoas através de nós e tenham as suas próprias experiências. Natanael, ao ver quem Jesus era, ele creu. Ao anunciar e a pessoa ver quem Jesus é, assim ela crerá. E esse é o convite e a pergunta que eu gostaria de fazer a você. A pergunta é, você encontrou Jesus, o verdadeiro Jesus? Após esse encontro, certamente o seu coração desejará anunciar aos outros quem esse Jesus é. E juntamente com essa pergunta vem esse convite. Venha e veja quem é Jesus. E eu gostaria que você pensasse sobre esse convite. Você já viu Jesus? Quem verdadeiramente é Jesus? O Jesus revelado na palavra de Deus, na Bíblia, nos evangelhos, a vida verdadeira de quem é o Filho de Deus, o Cristo, o ungido, o homem, o Filho do homem, o homem de Deus, né? O homem Deus. Esse é o convite. Venha e veja esse Jesus, o Jesus verdadeiro, o Filho de Deus, o Cristo Salvador de todos nós. Eu gostaria que você refletisse sobre esse convite, sobre essa pergunta, e se você já teve esse encontro transformador. E eu te convido a se encontrar com Jesus, a vir e ver Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por ter vindo ao nosso encontro. Muito obrigado porque o Senhor veio e se encontrou conosco, através de Jesus, se revelando a todo o mundo e dando a sua vida por todo o mundo e ressuscitando e assim revelando a nós o verdadeiro perdão, salvação através do Filho de Deus. Pai, a minha oração é que o Senhor se revele a cada um e que essa revelação faça com que as pessoas creiam em quem verdadeiramente o Senhor é. E isso transforme as vidas das pessoas. Esses encontros transformadores continuem a transformar através de nós
para que outros sejam alcançados, encontrados e transformados. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.